É o que lhe dizem nos temas sustentabilidade, ambiente e contabilidade ambiental. Começando pela sustentabilidade, eu diria que é um tema que está na moda, mas que, em princípio, que se deve resumir para todos, para as pessoas, para as empresas, a uma atitude, a uma espécie de filosofia de vida que deve ter como princípio a garantia de deixarmos aos nossos filhos e aos nossos netos o melhor, a terra nas melhores condições possíveis. Portanto, devemos, à partida, com essa filosofia, promover o respeito pelo ambiente, e essa promoção deve ser contínua, de forma a evitar grandes danos para o planeta Terra. Em relação à contabilidade ambiental, acho que ela surge um bocado na sequência deste conceito de respeito pelo ambiente, de avaliação de custos ou de danos, sobretudo de custos, que as empresas e as organizações têm vindo a assumir cada vez mais, com a manutenção das boas condições do planeta Terra, sobretudo nos desempenhos económicos das empresas, que é onde se reflete mais este tipo de custos. Muito bem. A segunda questão que lhe colocava era se a contabilidade ambiental é uma moda, uma necessidade, uma estratégia ou um dever ético-moral. Eu acho que ela apareceu como uma necessidade, e uma necessidade de gestão, pois a contabilidade, como sabemos, registra transações económicas, a ambiental registra as transações económicas ambientais, e ao registrar estas transações é possível identificar e avaliar os proveitos e os gastos que estão associados com este tipo de atividade. Logo, há de ser possível gerir melhor, informar melhor e tomar medidas, porque o controle é para isso, é para tomar medidas, não é? Que invertam ou que conduzam as organizações no sentido que pretendem. Qual a finalidade da contabilidade ambiental? Porquê, para quê e para quem a empresa pretende apresentar um sistema de contabilidade ambiental? A contabilidade, só por si, para além de ser uma necessidade em termos fiscais, uma necessidade para os próprios acionistas e da empresa e para da organização e para os seus para a sociedade, para os terceiros, etc. Ela, para a empresa propriamente, eu acho que é um instrumento de gestão privilegiado, e nesta área do ambiente as características são semelhantes. É também tem de ser um instrumento de gestão privilegiado e, portanto, na senda do que eu dizia há pouco, permite melhorar o planeamento e o controle das atividades ambientais, permite ainda recolher elementos para fornecer a entidades externas. Neste caso, no caso da EDP, ela fornece a entidades reguladoras, como a Agência Portuguesa do Ambiente, entidades estatísticas como o INE, e ainda uma série de outras entidades, como sejam as autarquias locais. Enfim, há uma série de informação de tipo ambiental que a EDP fornece a variedíssimas entidades. Portanto, a contabilidade ambiental acaba por ser imprescindível para isto tudo, não só internamente como externamente. Independente das imposições legais, a divulgação das matérias ambientais era já prioridade da EDP Produção, ou a introdução de normativos legais produziu efeitos no desenvolvimento e otimização do sistema de contabilidade ambiental na empresa? As matérias ambientais já há muitos anos, eu diria que já desde 98, 99, que todos os relatórios da antiga CPPE, que era a empresa onde eu me encontrava, que era antecessora da atual EDP Produção, já divulgava nos seus relatórios um capítulo destinado ao ambiente. E tem vindo sempre a divulgar. Agora, a contabilidade ambiental, como surgiu na sequência da Diretiva 29, eu diria que acabou por aparecer mais por uma imposição legal, não é? A divulgação da contabilidade ambiental acho que apareceu mais por imposições legais, mas as matérias já eram prioridade e disto não há dúvida. Quando é que a EDP Produção implementou o sistema de contabilidade ambiental? A EDP Produção implementou só em 2006, apesar da EDP, no seu todo, a EDP Mãe, já o ter implementado em 2005, que foi um ano em que ministrou formação
e em que, por força da diretiva, da Diretriz Contabilística 29, se admitia que todas as empresas tinham de prestar informação nesse ano, já muito detalhada sobre a contabilidade. A holding conseguiu recolher alguma informação, mas tenho que confessar que no caso da produção essa implementação só ocorreu em 2006. A formação foi uma formação que abrangeu a área técnica, pelo menos os responsáveis das centrais e os respectivos apoios de gestão, mas não foi, talvez não se tenha feito o esforço suficiente para insistir com as pessoas que deveriam criar logo todos os mecanismos, por isso é que só em 2006 é que foi implementada. Quais foram as fases de implementação do sistema de contabilidade ambiental na EDP Produção? Após aquela formação que eu referi há bocadinho, em 2005, em 2006, a EDP Produção criou os objetos analíticos necessários e eu, neste caso, vou falar mais da área de investimento, porque é aquela que é mais específica da produção, porque a distribuição criou os seus mecanismos, as renováveis criaram os seus, enfim, as empresas da EDP foram-se preparando, cada uma com as suas especificidades. E, em relação ao catálogo de produtos, como ele era transversal e foi implementado pela EDP-MAI, não me vou pronunciar muito, mas na EDP Produção, portanto, houve necessidade de criar os tais objetos analíticos que na altura eram ordens de investimento. A fase mais difícil, que foi a que se seguiu, porque o facto da criação das ordens só por si, elas tinham de ser alimentadas, e este processo foi um bocadinho lento, porque foi necessário convencer a área técnica da necessidade de identificar aquilo que devia ser considerado como despesa ambiental, porque eles tinham ido à formação, mas não fizeram esse esforço. Portanto, foi necessário esta persistência e acompanhamento, de forma a que identificassem o que era tecnologia integrada, tecnologia de fim de linha, o conceito de domínio, classificação dos seus projetos de investimento por domínio, avaliar, que aqui foi uma fase um bocadinho mais difícil, mas foi necessário fazer também, avaliar a componente ambiental de cada projeto, dos que já estavam em curso, dos projetos que tinham tecnologia integrada, porque em alguns essa percentagem era 10%, noutras 5%, noutras esta percentagem não é uniforme, e portanto foi este esforço que foi necessário fazer que eu diria que foi a fase mais complicada. O conceito de domínio ambiental foi fácil de dominar porque a Direção de Ambiente da EDP Produção deu uma ajuda e, enfim, esteve em diálogo com os nossos técnicos e, portanto, foi mais fácil. Quais os constrangimentos que sentiram ao implementar o sistema de contabilidade ambiental na EDP Produção? Eu diria que já está respondido um bocadinho atrás, porque foi precisamente o de convencer a área técnica da necessidade de por um lado, de beber, de interiorizar estes conceitos, de os assumir daí por diante, portanto, desde 2006 por diante, estarem bem assumidos, porque num ano não poderíamos classificar um determinado projeto de uma maneira, numa central, no ano seguinte, noutra central ou noutro centro de produção, outra pessoa ter um entendimento diferente, e aqui houve necessidade de fazer esse esforço, e foi a fase mais complicada, mas que foi ultrapassada, e que depois de entenderem e de sentirem que tinham de o fazer, ficou arrumada. Qual o contributo dos departamentos transversais? Foi-lhes depois comunicado o desenvolvimento das ações em que estiveram envolvidos? Eu diria que o contributo o papel mais importante foi da Direção de Ambiente. Primeiro porque se disponibilizou para apoiar e até para validar as diversas classificações necessárias. E portanto, houve aqui um forte diálogo, sobretudo entre a engenheira Paula Marracho e a diretora da altura, que era a doutora Guadalupe Madeira, com o engenheiro Peito Monteiro, da Direção de Produção Hidráulica, e com o engenheiro Felício, da Direção de Produção Térmica, que, por sua vez, depois estabeleceram diálogo com as pessoas dos centros produtores, quer dos hídricos, quer dos térmicos, de forma a que a uniformização, enfim, e estes conceitos ficassem bem estabelecidos e portanto, agora perguntas-me de que forma é que este tipo de feedback, se tiveram feedback. Tiveram, eu diria que sim, porque o primeiro relatório de investimento ambiental que elaborámos na EDP Produção
e que seguiu para a holding, foi fornecido às direções operacionais e foi fornecido exatamente para que elas depois sentissem se estava bem ou se conseguiam ter espírito crítico para melhorar no ano seguinte. E recordo-me ainda que a engenheira Paula, pelo menos, acabou por entrar em diálogo com as direções operacionais e que estabeleceram ali alguma relação de melhoria para o futuro. Eu diria que também tiveram feedback porque o relatório de sustentabilidade da EDP, o da mãe, de 2005, que foi o primeiro, penso que foi o primeiro a ter sido criado na empresa, se não foi o primeiro a ter sido criado, foi pelo menos o primeiro com forte divulgação, foi amplamente divulgado. Nesse ano, não só foi divulgado pelos meios normais que nós temos cá na empresa, as internets, os mails, etc., como a minha direção, a minha própria direção, que a direção encarregue de elaborar ou de consolidar toda a informação do relatório de exercício, que na altura ainda era a CPPE, acabou por de ter divulgado também este relatório de sustentabilidade com um destaque muito, muito especial. Logo a seguir ao relatório técnico foi divulgado este relatório de sustentabilidade por toda a gente, todas as áreas operacionais. Portanto, pelo menos a este nível, houve divulgação. Qual o grau de desenvolvimento do sistema de contabilidade ambiental na EDP Produção? Eu só me vou pronunciar pela área de investimento, que é aquela a que estou mais dedicada, mais ou quase exclusivamente dedicada. E aí eu posso dizer que o conceito já está perfeitamente interiorizado pela organização. Para além dos projetos de investimento com relevância ambiental, a empresa já constituiu, portanto já avançou e constituiu provisões de responsabilidade ambiental e até desmantelamento das centrais, de acordo com as normas contabilísticas, o que foi um grande passo. Não foi feito logo em 2005, apesar da EDP ter aderido às normas, às IFRS, obrigatoriamente em 2005, mas em 2009 já foram criadas as previsões de responsabilidade ambiental, o que quer dizer que houve pelo menos aqui um desenvolvimento no cumprimento das normas e na transparência e na fiabilidade da informação financeira da EDP e da EDP Produção concretamente. Quais os efeitos da adoção de um sistema de contabilidade ambiental na competitividade da EDP Produção? Que benefícios a empresa conseguiu em resultado da implementação do SCM? Eu diria que em relação à EDP Produção, isto não é assim, não se pode medir muito bem, porque a EDP Produção, como sabes, não divulga o seu relatório e contas. Ela elabora um relatório e contas, porque é uma empresa, tem essa obrigação, mas não tem a obrigação de o publicar, porque as suas contas são consolidadas, uma vez que é detida a 100% pela mãe, as suas contas são consolidadas pela EDP SA, que é a mãe, e essa sim é que tem a obrigação de publicar os relatórios institucionais, e logo o seu relatório e contas, o relatório de sustentabilidade. Mas eu diria que em relação à mãe, que é uma entidade exposta e pública, ela já recebeu vários prémios internacionais. O Dow Jones, que é o mais célebre e famoso, o SAM e outros prémios. Portanto, eu diria que teve algum benefício, não é? A EDP recebeu algum benefício. É claro que não decorrem todos do sistema de contabilidade ambiental, mas o sistema de contabilidade ambiental concorre para o êxito de toda a informação ambiental que a EDP dispõe. Muito bem. É possível quantificar quanto um dano ambiental pode custar para a empresa? Como? Pois, eu diria que se possível é. E porquê? Porque é sempre possível avaliar, pode dar mais trabalho, ficar mais caro, mais barato, mas é possível. E como exemplo, digo, e comprova-se que foi possível avaliar a previsão de responsabilidade ambiental para cada uma das centrais térmicas, e esta previsão foi aceita pelos auditores e porque foi elaborada com base a indicadores técnicos e com uma forte componente e quase exclusivamente técnica. Portanto, é sempre possível. Quais são os indicadores básicos ambientais utilizados na EDP Produção? Porquê e com que resultado? Os principais indicadores que a EDP Produção usa são os associados à produção de energia elétrica e à exploração das centrais.
Aqui não há dúvidas, foram sempre estes e penso que continuam a ser, porque são aqueles que têm mais impacto. É o caso das emissões atmosféricas, das emissões de gases de efeito de estufa, da qualidade do ar e da qualidade da água. Porquê? Porque há critérios a cumprir e penalizações, portanto a monitorização das nossas centrais relativamente a estes indicadores é constante, é à hora, ou eu diria que os nossos computadores de sistema, pelo menos nas centrais térmicas, estão permanentemente, é de quarto em quarto de hora que estão a monitorizar as emissões. Portanto, são os principais, que a questão é essa. E a prova que são é porque um dos maiores investimentos ambientais da EDP foi a instalação de sistemas de redução de emissões de NOx, de sistemas de desulfuração e de sistemas de nitrificação em Sines, que já custaram milhões de euros e que, exatamente para reduzir as emissões de NOx e de SO2 e os resultados estão a revelar-se satisfatórios. Logo, estes são os principais indicadores da EDP Produção. A EDP Produção possui um relatório periódico ambiental. Qual o seu conteúdo, destinatários e que balanço fazem resultado da sua aplicação? E as ferramentas de suporte para a sua obtenção são as mais amigáveis e eficazes? Eu não vou pronunciar sobre tudo, só vou dizer que a EDP possui de facto relato mensal sobre matérias ambientais. Esse relato, em princípio, vai sempre em primeira linha para o CA da EDP Produção, vai para a holding, porque a DSA é a Direção de Sustentabilidade e Ambiente da holding, consolida toda a informação de toda a EDP sobre ambiente e sobre sustentabilidade, e que endereça essa informação ao CA da mãe, da EDP, e a informação a quem se destina-se em princípio, portanto, à administração e ainda às entidades externas que eu já referi há bocado. Umas porque são obrigatórias, que é o caso da Agência Portuguesa do Ambiente por ser a entidade reguladora, outras para a Direção-Geral de Energia e Geologia, outras para o INEP, que é a entidade que agrega a informação estatística, enfim, e depois para várias outras entidades, porque as autarquias também querem saber como é que estão sobretudo as centrais térmicas, também da qualidade da água, dos seus rios, no caso das hídricas. Há uma série de obrigações legais que a EDP tem assumido e que é obrigatório, portanto, e às quais responde todos os meses. Agora, em relação às ferramentas, eu diria que a EDP sempre teve ferramentas que controlavam ou que obtinham este tipo de informação ligadas quer à hídrica, quer à térmica. A ferramenta mais recente é o SIGI, o Sistema Integrado de Gestão Ambiental, que tem uma série de indicadores, uns quantificáveis, do género daqueles que eu já referi há bocadinho, como as emissões, a qualidade do ar, etc. Mas também tem indicadores de outro tipo, relacionados com os prazos, os objetivos, as metas, etc., ligados aos estudos de impacto ambiental que tem de fazer, às avaliações de impactos ambientais, às proteções, a vários programas de proteção de biodiversidade, às garantias de caudais ecológicos, às gestões de resíduos, etc., etc. Portanto, existe de facto relato e não é tão pequeno quanto nos possa parecer à primeira vista. Que motiva os gestores a divulgar informação sobre matérias ambientais? O teor e grau da informação ambiental é considerada suficiente e elucidativa? A última parte da pergunta não sei responder, mas eu diria que a informação ambiental já está institucionalizada há muitos anos, como eu disse atrás, pelo menos ao nível da EDP Produção, e as respectivas direções operacionais também já têm, além de terem interiorizado os seus sistemas, já desde 97 ou 98, pelo menos, que os seus sistemas de produção, os sistemas informáticos que registram as atividades da produção hídrica e da produção térmica, já contemplam indicadores de ambiente, portanto, desde 97, 98. Portanto, eu diria que já está adotada, interiorizada. Agora, se a atual é suficiente, não sei dizer. Não é a minha área, não posso pronunciar. Qual é a importância do relato ambiental como auxiliar da avaliação da gestão ambiental? Eu diria que o relato é sempre importante, porque se a recolha e a contabilidade ambiental e os suportes de várias, onde se registram os vários factos com impacto ambiental, etc., se existe esse registro, então também se pode depois controlar, planear melhor, avaliar as tendências, introduzir medidas corretivas, etc. É normal que estes sistemas sirvam para isso. Portanto, eu diria que, em relação à contabilidade ambiental, as
características são exatamente as mesmas. E mais, eu diria que nos últimos anos já decorreram inúmeros processos de implementação de sistema de gestão ambiental, ao nível de todas as instalações da empresa, todas as centrais estão instaladas, têm instaladas sistemas de gestão ambiental, têm também sistemas de informação, porque reportam para que esse reporte chegue em cadeia à tal ferramenta atual, ao CIGIA, e, portanto, acho que basta para a resposta. De que forma a EDP Produção motiva os colaboradores para as questões ambientais e, no caso, a implementação do sistema de contabilidade ambiental? Realiza ações de formação e a divulgação das matérias ambientais. Que tipo de comunicação? Vamos por partes. Eu diria que a motivação, a motivação da empresa para as matérias ambientais não tem faltado. E porquê? Porque nós, quando vamos à nossa intranet, à forma que a EDP tem para comunicar connosco, está constantemente a anunciarmos e a divulgar iniciativas de tipo ambiental e social, e muito concretamente de tipo ambiental, e portanto motivação não tem faltado. Recentemente, não sei, há menos de 2 meses, há 1 mês e pico, houve um workshop, quer em Lisboa, quer no Porto, para colaboradores, aos quais eu não fui, mas cujos debates, segundo quem lá esteve presente, segundo me disseram, foram interessantes. Portanto, divulgação e motivação, em relação às matérias ambientais, eu diria que sim. Em relação ao sistema de contabilidade ambiental, nem tanto. Como nós sabemos, as áreas da contabilidade são assim umas áreas um bocadinho viradas lá para os mangas da alpaca e, portanto, acabam por não ser umas áreas onde se divulga tanta informação. E as discussões têm ficado um bocadinho ao nível das áreas de trabalho concreto e têm sido muito para resolver problemas pontuais ligados concretamente à contabilidade e ao controle de gestão. Embora não podemos queixarmos, porque por acaso acho que têm vindo a ser promovidas algumas delas e até tido o apoio da Direção de Ambiente. Portanto, a Direção de Ambiente tem servido muitas vezes não só de motor, como também de árbitro e até tem resolvido pontualmente ou tentado resolver, ajudado a resolver uma série de problemazinhos que vamos encontrando e portanto vamos ultrapassando, não é? Mas não é, eu diria que não é aquilo que, como já vamos ver, vamos já falar outra vez sobre esse assunto, não é tão forte, esta motivação não tem sido tão forte ao nível do topo quanto eu gostaria, por exemplo. Após a entrada em funcionamento do sistema de contabilidade ambiental, a empresa tem promovido a sua avaliação, bem como um processo de revisão e melhoria? Pois, cá está. É aqui que eu acho que a empresa tem falhado, e se calhar não é só ao nível do sistema da contabilidade ambiental, como de outros sistemas de contabilidade setorial, nomeadamente as analíticas e tal, em que a holding não tem... E porquê? E acho que aqui a empresa não devíamos entendê-la como a EDP Produção ou como qualquer outra empresa do grupo. Deveríamos entender a empresa, o centro corporativo. Porquê? Porque as políticas de contabilidade são sempre definidas pela MAI e são iguais para todas as empresas. Portanto, a holding é que deveria fazer primeiro uma avaliação do SCA, acho que faz falta, e depois deveria estabelecer um diálogo mais frequente, não a pedido das direções, não só para esclarecer pontualmente uma questão, mas para haver trocas de impressões e de dúvidas entre os vários intervenientes das várias empresas. Acho que isso está a fazer falta e já vamos ver que é uma das lacunas do sistema, que um dos problemas que mais temos sentido tem sido, segundo ouço toda a organização queixar-se, com o catálogo de produtos de ambiente, e não só de ambiente, mas também com os de ambiente, precisamente porque quem gera este sistema não é a direção, não está no topo, mas é uma entidade transversal que não fala muito para o lado, ou não olha muito para o lado, ou não conhece muito bem o lado, e portanto acho que há aqui uma falha nesta área. Quanto à organização, existe um manual de procedimentos e um manual de utilização do sistema de contabilidade ambiental na EDP Produção? Que eu conheço na EDP Produção não existe. Existe sim, o único manual que eu conheço é o da EDP, que já é de 2005, foi revisto em 2006, e o catálogo de produtos ambientais é que já existem catálogos mais recentes. Penso que o último, pelo menos o que eu tenho fornecido pela Direção de Ambiente, penso que será uma versão 2008-2009, mas
estamos quanto a manuais, de facto, só conheço aquele da EDP Produção. Da EDP Mãe, da EDP Holding. Como é que a empresa sente o pulsar dos stakeholders relativamente ao sistema de contabilidade ambiental? Isto é, sabe o que é que lhes interessa? Que instrumentos utiliza para aferir? Pois, eu acho que aqui também temos de falar na empresa mãe. Porquê? Porque quem divulga as matérias ambientais em geral é a DSA, a Direção de Sustentabilidade e Ambiente da Holding, porque é aquela que está, e também acho que é aquela que deveria responder porque é que sabe, ou que deveria saber o que é que interessa verdadeiramente aos stakeholders. Sei que todos os trimestres a Direção de Relação com os Investidores comunica e divulga a informação económica e também a outra informação periférica de sustentabilidade, de investimento, disto e daquilo, de recursos humanos, etc., a várias instituições financeiras e de comunicação, aos órgãos de comunicação. Ora, se esta direção faz este reporte, tem de sentir em primeira mão o pulsar das entidades a quem reporta, a quem comunica esta informação. E, portanto, ao sentir este pulsar, deve dar um feedback deste sentimento ou desta percepção que os outros têm de nós às diversas direções. E eu sei que existe um diálogo, já tenho ouvido em várias reuniões, que a Direção de Relações com Investidores reporta depois este sentir dos outros, dos externos, às várias direções do centro corporativo. Portanto, a DSA é possível que saiba, e tanto mais que a DSE é a única entidade que é responsável pelo relatório de sustentabilidade da EDP, portanto ela deve ter este tipo de resposta. E, francamente não sei se sente o pulsar, nem se sabe que desinteressa, mas acredito que sim. E acredito que tem instrumentos para aferir. Que lacunas ainda existem e que sugestões dá para a melhoria do sistema de contabilidade ambiental da EDP Produção? E existem naturalmente lacunas a colmatar e acho que haverá melhorias a implementar, mas acho que mais uma vez deveriam ter como ponto de partida a resolução destas lacunas e a implementação de melhorias deveria ter como ponto de partida a holding. Porquê? Porque quer as políticas contabilísticas, quer os sistemas financeiros, os sistemas corporativos, são comuns a todas as empresas do grupo. Portanto, não é uma empresa do grupo, por sua iniciativa, altera, resolve, ultrapassa muitas vezes um problema sozinha. Não é possível. Não é possível porquê? Porque como eles são transversais, são de uso comum, há que definir ou alterar em comum para todas as empresas. E nós neste momento na EDP Produção temos um problema um bocadinho mais agudo em relação à minha área, que é de investimento, que se prende com a impossibilidade de obter automaticamente um relatório de investimento ambiental. Sei que também há um problema com o catálogo de produtos que não é divulgado, não está facilmente, de divulgação fácil em sistema informático, e sei que também, quando é atualizado, muitas vezes não são ouvidos os principais interessados, e portanto eu diria que isto é um problema, mas mais uma vez é um problema que tem de ser resolvido pela EDP, do meu ponto de vista, a EDP Mãe, a EDP Holding e pelas suas direções.